Fala pessoal, Denis Nobre aqui. Alguns dias atrás eu estava participando de uma roda de discussão sobre tecnologia, né, integrações, e eu fui questionado, né, sobre se era possível, qual que era a minha visão sobre o uso do Docker em ambientes industriais, né, para integrações industriais. Bom, eu sou completamente favorável ao uso, né, de tecnologia para resolver problemas e de conectividade e de integrações não seria diferente, né? Então, eu acredito bastante no Docker, no poder do Docker em facilitar o processo de integração. E eu resolvi compartilhar um pouco essa arquitetura aqui de uma solução que ela ainda está em andamento, né? Como eu fui questionado, né, minha opinião, e eu resolvi compartilhar essa arquitetura aqui. Qual que é o objetivo, né? Então, eu tenho um supervisório, Factory Talk, né, da Rockwell, e o objetivo era o quê? Coletar dados do Data Log Models da ferramenta Factory Talk View, né? E enviar esses dados para uma base de dados temporal, nesse caso aqui, o InfluxDB, né? Então, qual foi a solução que foi pensada, né, que tá modelada? Primeiro, ter uma base de dados, SQL Server, para receber os dados do Data Log Models, né? Então, através de uma conexão a DBC, a gente envia para um SQL Server. Eu tenho um outro sistema que conecta nessa base de dados, contextualiza e envia para o banco de dados InfluxDB, né? E aqui eu tenho o visualizador dos dados, né? Que pode ser qualquer ferramenta cliente que conecta no InfluxDB. E o interessante dessa solução é que todos esses componentes estão rodando em container Docker, né? Então, isso facilita bastante, porque eu tenho uma solução, eu tenho que extrair dados do Factory Talk View e mandar um banco de dados em FluxDB, né? Então, eu segrego minhas aplicações em vários microserviços, cada um rodando com suas dependências, né? E sem interferir uma na outra, né? Então, são sistemas isolados que consegue se comunicar entre si e obter o resultado esperado, que é visualizar os dados nessa camada de visualização. Então, assim, toda essa solução está sendo desenvolvida, modelada usando o Docker. Então, assim, isso mostra o poder do Docker, a facilidade do Docker da gente otimizar o processo de integração, né? Uma vez que os containers Docker eles são isolados, então a dependência desse pode ser diferente dessa e dessa ser diferente dessa. Então, as dependências elas não concorrem, né? Então, isso facilita bastante. Então, assim, esse é um processo de solução, integração que está sendo desenhada, né? Então, assim, que agrega bastante. E isso usando o Docker. Então, isso para um ambiente industrial, que é uma realidade, ajuda bastante o Docker. Só para ter uma visão de como o Docker pode facilitar também, vou montar essa arquitetura aqui. É uma arquitetura de uma solução de conectividade industrial, que basicamente ele tem a função de disponibilizar os dados para a camada seguinte, né? Mas esse componente aqui, ele é todo Docker. Então, tudo que roda dentro desse coletor são containers Docker. Então, são vários containers que comunicam entre si e que garante a coleta dos dados, buffer dos dados, Baroque MQTT. Então, assim, é uma solução completa de conectividade industrial, né? Que está sendo desenhada. Então, isso mostra o tanto que o Docker tem a contribuir e facilitar as integrações industriais. Beleza, pessoal? Abraço.